Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Zadroski, segundo vídeo aqui no canal para falar de MotoGP. Começou então o Grande Prêmio de Goiânia e nesse final de semana vai sair um vídeo por dia para a gente trazer um resumo do que foi cada dia do Grande Prêmio do Brasil que volta a ser disputado aqui depois de um longo tempo, né? Começou na parte da manhã, teve ali até um certo adiamento por causa, não foi um adiamento, né? Atrasou um pouco o início devido à chuva, choveu um pouco no início da manhã, depois abriu um leve sol, ficou nublado e mais para o final ali já do último treino voltou a chover um pouco. Então, no primeiro dia aí do MotoGP de Goiânia, um dia tranquilo, né? Quanto à chuva, né? Se imaginava que fosse chover mais, claro, a pista estava molhada, complicou ali um pouco para os pilotos, mas durante a maior parte do dia, uma chuva leve ou sem chuva, né? Um tempo apenas nublado. Vamos ver como vai ficar a previsão do tempo, o tempo também, né? Amanhã, que tem a corrida sprint, e no domingo, claro, as três principais corridas. Começar falando da Moto3, né? Temos que começar falando, claro, da categoria de baixo, né? A terceira, entre aspas, divisão aí para quem gosta de futebol. Teve seu treino livre iniciando na parte da manhã, às 10 horas. Iniciou o primeiro treino livre da MotoGP. Terminou com o Brian Uriarte fazendo 1:32.812, terminando em primeiro. E segundo, Max Kilis, o Esteban, o Guido Pini e o Bucana, fechando os 5 primeiros. Aí de argentinos, né, que a gente tem o Morelli terminou em décimo, o Perrone em 11º. Apesar de eles escolherem a nacionalidade argentina, eles nasceram na Espanha, mas claro, optaram por representar a Argentina. Uma grata surpresa que eu venho gostando nessa, claro, é apenas início de temporada, apenas do segundo grande prêmio da temporada, faltam ainda esse e mais 20, né? Mas o Vedá Pratama, o indonésio que está na Moto3, terminou em oitavo nesse primeiro treino livre, com 1:34.485. Então, o Uriarte fez 1:32.812, o Kilis fez 1:33.206 e o Esteban 1:33.606. Isso no primeiro treino livre. No segundo treino da Moto3 já aconteceu na parte da tarde, 2:15. Começou esse treino da Moto3. O Almansa terminou em primeiro com 1 minuto 30 segundos 260. O segundo, Bucana, com 3 milésimos atrás, apenas 1:30.263. O Pratama, como eu destaquei ali, que terminou o primeiro treino livre em oitavo, subiu para terceiro no treino, 1:30.310, 47 milésimos a mais aí que o Buchanan, então 50 milésimos a mais que o Almansa. O Kelso em quarto e o Salmela em quinto. Nesse treino, o argentino Morelli terminou em oitavo e o Perrone terminou mais embaixo na 13ª colocação. Fica agora a expectativa para essa corrida. E eu sempre falo que a mais divertida das corridas é a Moto3, né? Porque são pilotos em começo de carreira, chegando na principal categoria aí da moto. Então eles têm mais vontade de ganhar, pouco a perder, né? Porque é apenas o primeiro ano, então tem muita disputa, as últimas voltas são as mais emocionantes. Então, para quem está começando nesse mundo da moto, é muito legal acompanhar a Moto3, principalmente na corrida de domingo. A primeira corrida já foi muito disputada e aí terminou já com essa. E desde que eu comecei a acompanhar a MotoGP, o primeiro final de semana que eu parei para assistir corridas, já foi assim também. A Moto3 tendo uma corrida mais disputada e mais emocionante que a MotoGP. Mas claro, a MotoGP tem os principais nomes, sempre tem corridas boas também, mas a Moto3 eu acho que acaba sendo consideravelmente subestimada. Acho que merece uma chance para quem está começando a acompanhar a MotoGP agora, principalmente com a vinda para o Brasil, retorno para o Brasil, né? 11 horas da manhã teve o treino livre da Moto2, o treino livre 1. O Skrig terminou em primeiro com 1:30.102. O Guevara em segundo com 1:30.171. Em terceiro, o Súrio Age com 1:30.207. Barry Baltus em quinto, o Viet em... Aliás, perdão, Barry Baltus em quarto, o Viet em quinto. Aqui na Moto2 de Sul-Americana a gente tem o colombiano Davi Alonso, que nesse primeiro treino livre não foi bem, né? Ele acabou terminando em 26º, fez 1:32.193. Fez 2 segundos a mais, 2 segundos, ponto 91 a mais que o primeiro desse primeiro treino livre, o Skrig. No segundo treino do dia da Moto2, né, que foi ali no horário das 3:05 até 3:45, a gente teve, terminando com primeiro o Tony Arbolino. O Manu Gonzalez, que foi vice pro Diogo Moreira na temporada passada em segundo, e o Alonso daí melhorou muito nesse treino da Moto2. Esse foi onde eu consegui começar a acompanhar, né, o Grande Prêmio de Goiânia nesse final de semana, porque sexta-feira, infelizmente, para o CLT é complicado, né, chegamos ali
Cheguei em casa por volta de 3h30, 3h40, então peguei uma reta final desse treino da Moto2, que terminou com o Arbolino em primeiro, 1:23.709. O Gonzalez fez 1:23.879, também pouca diferença, e o Alonso em terceiro com 1:24.075. O Alonso tendo uma melhora considerável do primeiro treino livre para esse treino, uma melhora aí de 8 segundos, então é muito interessante esse avanço do Alonso. Esperamos que também faça um bom final de semana nos qualificatórios e também na corrida de domingo, porque se representa a América do Sul, vai ter a nossa torcida aqui no canal do Zadroski. Então, fechou assim o treino do dia, né, na Moto2, com o Arbolino em primeiro, Gonzalez em segundo, Davi Alonso terceiro, Piqueiras em quarto e o Suryo Agi em quinto. O Agi também outro indonésio aí, né, da categoria, e fazendo um destaque, aparecendo aí nos 5 primeiros da Moto2 nesse segundo treino do dia. MotoGP, a principal categoria, a expectativa aí para a estreia do Diogo Moreira em solo brasileiro, né, voltando a correr. E o mais legal é que quando retorna a MotoGP ao Brasil, é o ano que retorna um brasileiro a disputar a principal categoria, né. Então o primeiro treino da MotoGP aconteceu ali de meio-dia 5 até 1h05 e terminou com o Pedro Acosta em primeiro, fez 1:26.688. O Miller fez 0,087 a mais, 87 décimos a mais, 1:26.775. Em terceiro, o vencedor da primeira corrida do ano, Bezek, com 1:26.918. Fechando o top 5 ainda em quarto, Marc Marques, 1:26.975. E o Morbidelli em quinto, o ítalo brasileiro aí, com 1:27.170. Para quem não sabe, né, o Morbidelli tem mãe pernambucana, então ele se identifica muito com o Recife, inclusive diz que é torcedor do esporte, né, ele está bem ativo nesse final de semana aqui no Brasil, e nas entrevistas ele falou que é torcedor do Esporte Clube do Recife. Muito bacana essa identificação do Morbidelli com o Brasil. E falando em Brasil, né, vamos falar, claro, do Diogo Moreira, que nesse primeiro treino ele fez 1:28.678, terminando aí em 18º. No segundo treino do dia da MotoGP, consegui daí acompanhar inteiro, né, porque daí já foi no horário das 4 até as 5 horas, mas apesar da chuva aconteceu apenas meia sessão, né, os 30 minutos finais os pilotos ficaram praticamente só no pit ali, aguardando o fim da sessão. Terminou com um grande destaque, né, o Johan Zarco em primeiro com 1:21.257, um tempo muito bom. Marc Marques em segundo com 1:21.382. O outro estreante da categoria nessa temporada em terceiro, Toprak Razgatlioglu, 1:21.565. Em quarto, Jorge Martins, 1:21.566. E o Pedro Acosta em quinto, 1:21.750. Nessa sessão, o Diogo Moreira estava muito bem no começo, inclusive em uma volta ele chegou a ficar em segundo, né? Mas na volta seguinte acabou caindo, teve que trocar ali de moto, não conseguiu recuperar os bons tempos. Mas claro, a gente sabe que o processo com o Diogo Moreira, a gente não tem que ficar cobrando nada, né? Ele mesmo disse que está em evolução, ele quer apenas curtir o final de semana, conhecer a moto, ir aprendendo e melhorando também os seus tempos, né? E é algo que a gente vai ver consequentemente com o tempo. Então, nesse segundo treino do dia, o Diogo Moreira terminou em 15º com 1:22.355. Amanhã, claro, a gente tem mais treinos qualificatórios e também a corrida sprint, que vai ser muito legal, a corrida sprint marcada para as 3 horas da tarde, à mesma hora da corrida no domingo, às 3 horas da tarde também. Mas comenta aí embaixo o que esperar desse GP de Goiânia, muito legal esse retorno da MotoGP ao Brasil, movimentando muitos fãs, a gente vê bastante fãs presentes, e vai ser um final de semana muito bacana. Esperamos que a chuva dê uma parada também, pelo menos para secar um pouco a pista e a gente ver mais corridas emocionantes. Claro que chuva tem o seu valor, mas na hora da corrida é sempre bom a pista seca. Esperamos que pelo menos ela seque um pouco mais para a sprint e também para as 3 corridas de domingo. Comenta então o que esperar desse GP de Goiânia, o que esperar do Diogo Moreira no solo brasileiro e quem vocês acham que vence essa etapa do Brasil na MotoGP. Se o Bezek vence a segunda já no ano, se o Marc já volta aí, ou se vamos ter, quem sabe, aí uma outra surpresa vencendo essa corrida em Goiânia, aqui no Brasil. Um abraço a todos os amigos que acompanharam o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e, claro, compartilhar com os amigos que gostam de MotoGP. É um novo assunto que vai entrar em pauta aqui no canal do Zadroski. Um abraço a todos e até a próxima.